Liberdade na meditação. Karma Yoga. O caminho da ação. Karma Yoga começa com a prática de aprender a agir sem apego ao fruto da ação. O ego quer o fruto. Este é o motivo por que o sistema de recompensa-punição aparece de forma tão geral em todas as culturas. Renunciar ao fruto da ação é heresia para o ego, dominado pelo hábito e, por causa da renúncia às sanções envolvidas para as figuras de autoridade. A senda da Karma Yoga, portanto, implica renunciar às recompensas e castigos que nos condicionam o comportamento. Mas como romper com esse condicionamento? A resposta é por meio da meditação, que faz parte integral da Karma Yoga. Quando começamos a meditar, a probabilidade é que não aconteça muita coisa. Nesse período inicial, é um desafio permanecermos sentados durante 20 ou 30 minutos, o que exige autêntica disciplina. No meu próprio caso, meses se passaram antes que eu notasse alguma coisa. Maggie e eu começamos nosso casamento com o compromisso de abrir a comunicação. Em termos que nada têm de gloriosos, isso significou, em nosso caso, que brigámos muito nos primeiros anos. Após uma briga, eu geralmente sofria com pensamentos negativos dominados por trocas compensatórias e reforços. Vou mostrar a ela e tudo mais. Depois de meditar durante uns 3 meses, fiquei perturbado certo dia após uma briga. Mas ainda assim, notei que estavam ausentes os habituais pensamentos negativos sobre minha esposa. Alguma coisa havia desaparecido. Em outra ocasião, pouco depois, eu estava tendo uma calorosa discussão com o meu enteado adolescente, que é também uma pessoa muito lógica, como eu. E todos sabemos como a lógica é irritante durante uma guerra de temperamentos. Eu estava zangado, mas, de repente, notei que a raiva estava na superfície. Por dentro, eu estava apreciando a competência dele em reagir. Eu tinha a opção de reagir iradamente ou desfrutar a situação. E estava exercendo minha opção de dizer não à reatividade habitual. No início, exercia apenas internamente, mas, no fim, ela se tornou manifesta também em meus atos externos. Incidentes como esses são realmente muito comuns e podem encorajar-nos durante os primeiros e cruciais meses de prática. Mais importante ainda, eles nos mostram que a meditação pode ajudar-nos a ver padrões do ego. Alguns deles podem mesmo sumir. Pat Carrington, em seu livro Freedom and Meditation, conta como um dos seus clientes deixou de fumar. Viajando em um avião, ele aproveitou a oportunidade para meditar e teve a impressão de que ouvia a sua própria voz dizendo: esvazie-se de seus desejos. Esta frase, bastante misteriosa, foi seguida por uma experiência de exultação e de outras palavras. Eu posso fumar um cigarro, se quiser, mas não tenho de fumar. Nosso objetivo na meditação é reduzir nossa probabilidade de quase 100% de uma resposta fixa a um estímulo condicionado. Eu, por exemplo, tenho o desejo de fumar. O ego tem 2 respostas. Tenho de fumar porque, e o seu oposto polar, não devo fumar porque. A meditação quebra o monopólio dessas respostas e abre um hiato. Nesse hiato nasce a resposta criativa à historinha acima. Opte por fumar ou não fumar.
Só quando esse pensamento surge criativamente é que pode ocorrer a mudança radical de fumante para não fumante. Um invento como esse torna-se possível quando nossa prática é intensa e persistente. O importante é não isolarmos a meditação do resto de nossa vida, mas permitir que ela transforme nossos atos. Descobriremos que isso não é tão fácil quanto parece. O ego está bem defendido contra a mudança. O psicólogo Richard Alpert Ramdas falou de uma ocasião em que ele e alguns amigos haviam justamente terminado uma meditação em grupo. Todos ali estavam supostamente se sentindo contentes, quando um dos meditadores, querendo guardar o bolo e comê-lo também, disse: "Oh, isso foi o máximo. Agora podemos sair para uma cervejinha e uma pizza?" É realmente um desafio renunciar a esses padrões tão categorizantes. Afinal de contas, a ideia de que cerveja e pizza representam bons momentos e que meditação é trabalho é apenas uma crença. Enquanto mantivermos essas crenças, a meditação sentada, atenta, por mais ditosa seja, pouco benefício trará. Temos de suplementar a prática meditativa com um exame contínuo, rigoroso, de nossos sistemas de crença limitadores. A ideia é praticar, no espírito de Mahatma Gandhi, não nos apegando a quaisquer crenças que não vivenciamos plenamente. Crenças mantidas, mas não praticadas, são inúteis. São reflexos mortos de um espetáculo passageiro. Certo dia, Einstein estava pousando para um retrato, que era pintado pela artista Winifred Reiber. Ele comentou que Hitler, isto na Alemanha de antes da guerra, estava-se prejudicando aos olhos do mundo ao confiscar as propriedades que os Einstein haviam deixado no país quando emigraram para os Estados Unidos. A esposa de Einstein, porém, pensava de modo diferente. Ela se lembrava carinhosamente dos tesouros pessoais que desfrutara na Alemanha e lamentava que ali tivessem tão pouco. Ela sentia falta da prataria, das toalhas de linho, dos tapetes, dos livros e da velha louça de maisena de sua avó. Ela era apegada a essas coisas. Mas elas não eram apegadas a você, gracejou Einstein. O importante é o seguinte: nossos pensamentos, nossas crenças, não são apegados a nós. Eles somem se não nos grudarmos neles. Recentemente, o filme Gandhi varreu o mundo com uma nuvem de inspiração. Tenho esperança de que a mensagem de Gandhi tenha sido recebida por um número substancial de pessoas. Ele costumava dizer: "Minha vida é minha mensagem." Ele vivia suas crenças. A crença não vivida é uma mala vazia. O objetivo da meditação é ajudar-nos a lixar as malas para podermos viver livremente. Certa vez, em um seminário, alguém me perguntou como eu podia pregar o abandono do sistema de crença enquanto, ao mesmo tempo, contribuía para criar uma nova ciência idealista que, em certo sentido, era um desses sistemas. Era uma pergunta legítima, à qual respondo no espírito de Gandhi: não transforme a nova ciência em um novo sistema de crença. Use-a, ou a filosofia do idealismo monista, ou em qualquer um dos ensinamentos das grandes tradições que descartam os sistemas de crença existentes que meramente nos agrilhoam a mente e o coração. Se você dispõe de recursos apropriados, junte-se às atividades da nova ciência, em apoio de uma vida esclarecida. Neste caso, a ciência será a sua sadhana, prática, como é para mim. Mas se a ciência não é o seu meio, e se estiver comprometido com a mudança radical, descubra o seu próprio caminho. Siga o caminho que lhe aponta o coração. Não apanhe as malas de ninguém, ou descobrirá como será pesada a jornada espiritual sob esse peso. A experiência ha-ha da criatividade interna. O poeta Rabindranath Tagore escreveu: semelhante a uma joia, o imortal
não se jacta do número de anos, mas do ponto cintilante de seu momento. O segredo da imortalidade consiste em viver o momento presente, no aqui, agora. O aqui e agora é eterno. Tal como poetas que vislumbram a imortalidade, mestres de criatividade interna falam constantemente sobre a importância de experienciar o aqui e agora. Mas, exatamente, o que devemos entender por aqui e agora? A maioria de nós não pode aprender, mesmo intelectualmente, exceto como uma abstração tornada aceitável pela eliminação de sua secura, o significado da expressão. Quanto mais a experiência desse estado de centragem no presente. Não podemos, por esforço de vontade, transformar no aqui e agora a vida habitual, mas podemos cultivar condições que permitem que surja esse tipo de vida. Com a prática meditativa, sentando-nos e repetindo um mantra ou praticando a meditação por percepção sem escolha. Podemos imergir nela. O mantra pode levar-nos ao aqui e agora, ao privar nossos sentidos de qualquer outro estímulo, exceto ele mesmo, libertando-nos para estabelecer um novo relacionamento com a realidade. O aqui e agora é denominado samadhi, quando há absorção completa no objeto da meditação. O sujeito recua para um mero subtendido. Nos samadhis mais elevados, a essência do objeto é penetrada e, eventualmente, o objeto é visto em sua cuidade, em sua identidade com o todo da consciência. Essa experiência é denominada também não-self, porque não há um self particular em parte alguma. Os zen budistas chamam-na de satori, marcado por uma percepção vivida de cuididade, tahata, de um objeto. Alguns a chamam de gnose, ou iluminação. O estado de samadhi ou de satori faz acompanhar de um sentimento de intensa alegria. Uma esperança algo diferente de eternidade ocorre quando alcançamos, por meio da meditação, o estado de observação perfeita. Objetos surgem e desaparecem de nossa percepção, mas a observação é inteiramente desapegada, sem julgamentos. A experiência produz o mesmo efeito, a alegria, como consequência. Claro, a força criativa da experiência é manifestada apenas quando nos tornamos, enfim, capazes de levar a perspectiva da testemunha para a vida diária. A alegria das experiências meditativas é a alegria original da consciência em sua forma pura. Segundo a filosofia indiana, Brahman, o fundamento do ser, manifesta-se como Sat Chit Ananda, expressão que Sat significa existência, Chit consciência e Ananda alegria. Tudo o que se manifesta no espaço-tempo é Sat, coisas existem. Em contraste, a consciência do Self é muito especial. Ela precisa de um cerebramento para se manifestar. A alegria é ainda mais especial. É preciso que o Self, após o desenvolvimento do ego, reconheça que está experienciando alguma coisa muito maior do que o Self individual. E esse reconhecimento gera alegria. A alegria do vislumbre de quem realmente somos. Algumas tradições denominam também iluminação essa experiência de criatividade interna. Há alguma propriedade nesse nome. No ego, tendemos a nos identificar com o cérebro-mente. No samadhi, reconhecemos que nossa identidade está na luz da consciência, que nos permeia e permeia toda a existência. O ego não tem substância. Infelizmente, a palavra iluminação cria também muita confusão. Numerosas pessoas concebem a experiência de iluminação como uma vitória. Agora alcancei a iluminação. Embora a experiência tenha aberto a porta para a mudança da identidade do Self, a tendência no nível do ego continua e a orientação para a vitória pode prejudicar a transformação completa. A experiência em si, porém,
é apenas o patamar para essa transformação potencial. O ato criativo é incompleto sem um produto e a criatividade interna não constitui exceção. Após a experiência haha do samadhi ou do satori ou de observação perfeita, a prática disciplinada continua sendo necessária para traduzir o despertar de Buddhi em ação no mundo. O despertar do amor, Bhakti Yoga. No Bhagavad Gita, Krishna faz um comentário altamente revelador para Arjuna. Arjuna, diz ele, vou-lhe contar o segredo de todos os segredos, o caminho mais direto para despertar Buddhi. Ele consiste em praticar ver Brahman, neste contexto traduza Brahman como Deus, em tudo e em todos e em servir a Brahman como devoto. Não há necessidade de lutar com formas sutis de sabedoria discursiva. Não há necessidade de praticar a ação sem cobiçar os frutos. Não há necessidade nem mesmo de meditação formal. Simplesmente ama a Deus e sirva ao Deus em todos. Isso se parece um pouco com a carta no jogo do Monopólio que diz: siga diretamente para a calçada de tábuas. Claro, aqui também há sutileza. O que significa amar a Deus? Numerosas pessoas entendem mal essa injunção. Pensam que ela consiste em desenvolver um relacionamento de adoração ritual a algum ídolo ou ideia de Deus. A literatura idealista menciona 5 maneiras de amar a Deus, todas elas envolvendo uma forma humana. Primeiro, amar a Deus amando a si mesmo. Segundo, amar a Deus por meio do serviço. Terceiro, amar a Deus por meio da amizade. Quarto, amar a Deus por meio da relação mãe-filho. 5. Amar a Deus por meio de um relacionamento erótico. A lista, porém, não é final. Há outros métodos bem tangíveis. São Francisco de Assis, por exemplo, praticava amar a Deus por meio de amor à natureza. Prática esta hoje esquecida no cristianismo, mas que persiste na tradição nativa americana. Imagine só que ressurreição essa prática não traria às nossas causas ambientais. O que tentamos fazer no método do amor é, em primeiro lugar, escapar do domínio da localidade em nosso relacionamento com a consciência não local. Com certeza, em todo o relacionamento humano, a localidade domina. Nós nos comunicamos através da vista, som, olfato, toque e sabor. As experiências sensoriais comuns. Mas esses não são os únicos meios de comunicação. Se fossem, é duvidoso que pudéssemos nos comunicar expressivamente com os demais. Por isso, praticamos devoção ao espírito do relacionamento, renunciando a uma marcação legalista de toma lá dá cá em nossos contactos com os demais. Em segundo, conforme mencionado antes, o ego torna-se um universo solipsístico para cada um de nós. Uma cela fechada de prisão, na qual só eu e meus prolongamentos somos reais. Os demais têm de me acatar minha cultura, minha raça e assim por diante, para serem aceitáveis em meu universo. Desenvolver relacionamentos altruístas de amor é uma maneira, talvez a mais direta, para romper o solipsismo do ego. O ego ama a si mesmo, tanto, na verdade, que quer ser imortal. Essa busca da imortalidade manifesta-se no Ocidente na luta por fama e poder. No Oriente, levou à ideia da reencarnação da alma individual. Poderá esse amor do ego transformar-se em um amor de Atman, o self interno quântico? Temos de descobrir uma imortalidade diferente. Por meio do amor, por meio de perdão, paciente do self e dos demais, focalizamos-nos no aspecto permanente de nós mesmos como uma maneira de transcender o ego transitório. Este método é denominado Santa, em sânscrito, e significa passivo. Ele tem sido prática comum em numerosas comunidades
contemplativas cristais. As outras 4 vias na lista acima implicam participação ativa nos relacionamentos com os demais. O serviço altruísta aos demais, denominado seva em sânscrito, desenvolve-se naturalmente em numerosos indivíduos. Fato este que deixa confusos os proponentes da ideia do gene egoísta, que acreditam que altruísmo é possível apenas se há uma herança genética comum entre as pessoas envolvidas. A seva é a prática da Madre Teresa, que serve aos pobres como expressão de seu amor por Cristo. E que gloriosa expressão é essa! Serviço implica sacrifício das necessidades e desejos egoístas, o que é um insulto direto ao solipsismo do ego. Quando o amor irrompe, este fato assinala o despertar da compaixão, e a compaixão é o ingrediente básico da prática do Zen Soto. Na América, quando quase perdemos a instituição de amizade entre homens por causa do mito do valor do individualismo inflexível e do modelo económico de relacionamento baseado no mercado. Nesse modelo, avaliamos relacionamentos usando uma análise de custo-benefício. Por sorte, a tendência de aplicar esses critérios pragmáticos à amizade podem estar sofrendo uma pequena reversão se a popularidade do trabalho recente do poeta Robert Bly sobre laços entre homens serve de alguma indicação. Outra grande dificuldade enfrentada pela amizade na América é a exigência de eficiência. A amizade nem sempre é eficiente. Ela, não raro, envolve-se em autossacrifício, a suspensão da eficiência e dos limites do tempo, o irrompimento através do casulo do ego. Na América, as mulheres são tradicionalmente menos limitadas pelo modelo de economia de mercado dos relacionamentos. Nestes dias, contudo, pressões nessa direção estão crescendo, à medida que mais mulheres trabalham no mercado e tentam esticar seu tempo e energia para atender às exigências da carreira e do lar. Se elas puderem resistir a essa pressão, talvez introduzam no mercado sua capacidade de cultivar amizades carinhosas e ensinem ao homem como humanizar suas interações económicas e como serem novamente amigos. O relacionamento homem-mulher. Devido a diferenças biológicas, a intimidade é um desafio excepcional no relacionamento homem-mulher e reveste-se de grande potencial para romper as barreiras do ego. Um relacionamento íntimo com alguém do mesmo sexo é, em certo sentido, mais fácil por causa das experiências comuns de género que compartilhamos com a outra pessoa. Homem e mulher, contudo, submetidos como são a condicionamento biológico e social diferente, pertencem praticamente a duas culturas diversas. Em termos de arquétipos junguianos, anima a experiência feminina reprimida no homem e animus a experiência masculina reprimida na mulher. Uma consequência das exigências da forma é a repressão, que abre um abismo profundo em nossa capacidade de nos comunicarmos com o sexo oposto. O Banquete, de Platão, contém uma história mítica. Originariamente, os seres humanos existiam como criaturas bissexuais, com 2 conjuntos de braços, pernas e órgãos sexuais. O poder dessas criaturas bissexuais, porém, era tão grande que os deuses temeram a usurpação das prerrogativas que gozavam nos céus. Em consequência, Zeus dividiu em 2 as criaturas. Daí em diante, os seres humanos divididos procuram eternamente suas metades perdidas. Essa história capta metaforicamente o impulso inconsciente que sentimos de tornar conscientes os arquétipos inconscientes de anima ou animus, de modo a voltarmos a ser um todo. O impulso inconsciente, porém, não é só instintivo, mas também usa o Eros de Freud, do inconsciente pessoal. Eros é realçado pela criatividade com origem no inconsciente coletivo. Em algum ponto ao longo do caminho para a intimidade entre 2 pessoas comprometidas entre si, a anima no homem e o animus na mulher são despertados, e ambos podem, como resultado, ser capacitados a entrar no nível Buddhi. Pense nisso. A razão por que sou solipsista em meu ego
é que não há realmente um meio local para me colocar no lugar de outra pessoa. Leiam um artigo What is it like to be a bat? O que é ser um morcego? De Thomas Nagel. De modo que minha tendência é pensar que meu universo privado é universalmente representativo. As experiências de anime e animes são autênticas experiências não locais e, de repente, o outro faz sentido. O outro torna-se um ser humano como eu. As experiências e perspectivas individuais dele ou dela tornam-se tão válidas como as minhas. Quando descobrimos o estado de ser do outro, descobrimos o amor incondicional. O amor que pode nos lançar como uma catapulta para o nível Budi do ser. Uma vez que tenhamos rompido o casulo do solipsismo do nosso ego até mesmo com uma única pessoa, teremos o potencial de amar outras intimamente. É como aumentar a família. Este motivo porque o provérbio sânscrito diz que para o liberado o mundo inteiro é a família. À medida que o mundo se torna a nossa família, começamos a perceber a verdadeira natureza da consciência imanente. Vivemos unidade na diversidade. Amamos pessoas porque elas existem. Não precisamos nem queremos que elas se conformem aos nossos padrões e culturas particulares. Em vez disso, nós as respeitamos e nos maravilhamos com o escopo e a extensão da diversidade. Começamos a entender o que os hindus chamam de o jogo de Deus, Lila. A flauta do tempo interior é tocada, ouçamo-la ou não. O que chamamos de amor é o seu som chegando. Quando o amor chega o mais distante que pode ir, ele alcança a sabedoria. E que fragrância a desse conhecimento! Ele penetra nos nossos corpos densos, atravessa as paredes. Seu rendilhado de notas tem uma estrutura como se 1 milhão de sóis fossem dispostos ali dentro. Essa música contém em si verdade. Capítulo 18. Uma teoria idealista da ética. Os personagens Iva e a Aloysha, entre os irmãos Karamazov, inesquecível romance de Dostoiévski, vivem obsessivamente dilacerados por considerações éticas sobre o certo e o errado. O livro, porém, foi escrito em 1880. Com que frequência o homem e mulher modernos dão tal importância à ética em suas ações? A adoção implícita de uma visão cognitiva científica behaviorista de nós mesmos. A ideia de que somos máquinas clássicas e, portanto, governados pela genética e pelo condicionamento ambiental. Tem desempenhado um papel de vulto na eroção da importância da ética e de valores na sociedade. Nossos valores morais são, com uma frequência grande demais, filtrados através das hipocrisias do pragmatismo político e de uma racionalização que prefere honrar a letra ao espírito da lei. Cheios de cobiça, aceitamos imagens que nos levam a ser explorados como consumidores sobre o que constitui a boa vida. Em uma cultura desse tipo, valores tradicionais são como um leme quebrado, com pouca capacidade para nos levar em um curso seguro por entre as opções, grandes e pequenas, que poderão nos pôr a pique. Analogamente, falta-nos orientação segura quando tentamos focalizar as dimensões científica e tecnológica de projetos, tais como os de engenharia genética e corrida armamentista. Poderemos algum dia justificar cientificamente a ética? Poderemos, acaso, descobrir uma base científica para ela? Se for possível, então talvez a ciência possa, mais uma vez, servir à humanidade no nível fundamental. Mas, se não houver uma fundação científica para a ética, como poderia ela influenciar a ciência? Quanto mais seu afilhado fascinante, mas desregrado, a tecnologia. O caso todo se resume no argumento da máquina clássica. Se nossos atos são determinados por forças além do nosso controle, parece tolo invocar a ética ou valores para orientá-los. Alguns autores sugerem que a crise de valores será resolvida se os estudantes voltarem a ler os clássicos, como Platão. Quanto a mim, desconfio que a doença tem raízes mais profundas. Nossa ciência desacreditou
paulatinamente o preconceito religioso e o dogma rígido e minou a prática de rituais primitivos e a adoção de estilos de vida místicos, mas comprometeu também o que é duradouro nos ensinamentos religiosos, nos rituais e nos mitos, valores e ética. Poderemos restaurar os valores e a ética, mas livre de dogmas? Poderemos compreendê-los despidos de sua base mitológica? Talvez não. Mas as possibilidades aumentarão se a própria ciência puder provar que a ética é parte do esquema universal de coisas. Sem uma base científica, a ética continua a ser expressada de uma maneira arbitrária e influenciada pela cultura. Como exemplo, pensemos no humanismo científico, que promove valores humanos. Dizem os humanistas que devemos fazer aos outros o que queremos que nos façam, porque, se assim não agirmos, não seremos aceitos na comunidade humana. Esta fórmula, no entanto, não funciona. É uma postura reativa e a ética é fundamentalmente proativa. Todos os padrões arbitrários são antitéticos à ciência. Analogamente, é vazia a conversa recente sobre o estabelecimento de padrões éticos na prática da ciência e tecnologia, a menos que a ética possa ser erigida sobre princípios científicos firmes. Parece que é essencial reconhecer o estabelecimento da ética e valores como atividades científicas autênticas. Desenvolvimentos recentes na física quântica já sugerem a possibilidade de uma contribuição fundamental da física em geral para essa questão. O experimento de Alan Aspect indica conclusivamente que nossa separatividade do mundo é uma ilusão. Com base apenas nesses dados, algumas pessoas acham, corajosamente, que a visão quântica do mundo permite e mesmo exige ética e valores. Temos condições de ir ainda mais longe com a interpretação idealista da mecânica quântica, uma vez que possamos compreender a camuflagem condicionada que tolda os mecanismos hierárquicos entrelaçados no nosso cérebro-mente e cria a ilusão de separatividade do ego. Basta apenas mais um passo para criar a ciência da ética que nos permita viver em harmonia com o princípio cientificamente comprovado da inseparabilidade. No desenvolvimento de tal programa, poderá ser muito útil nossa hierarquia espiritual religiosa, uma ponte entre filosofias científica e espiritual do idealismo eliminará realmente as divisões na sociedade que desafiam e quase sempre comprometem ética e valores. Os princípios básicos de tal ciência já são claros. A ética terá de refletir a busca da felicidade pelo homem, que consiste em solucionar conflitos internos de valores. Em outras palavras, a ética deve ser um guia para um movimento na direção da totalidade, um guia para a integração de nossos selves clássico e quântico. Outro princípio básico seria a inseparabilidade entre ética e criatividade. A nossa ética não pode ser calcificada por sistemas de crenças ritualistas. Em vez disso, deve fluir expressivamente da prática da criatividade interna pelo ser humano. Evidentemente, essa ética terá de desmentir ocasionalmente crenças do realismo materialista. À medida que tal ciência desenvolver-se, poderemos, no nível mais pessoal, assumir responsabilidade pelo mundo que nós somos. Repetindo um comentário feito certa vez por Viktor Frankl, temos de suplementar a estátua da liberdade na costa leste com uma estátua de responsabilidade na costa oeste. Uma providência dessa implicaria grande número de pessoas entre nós levando uma vida rica em criatividade interna. Em tal mundo, poderemos mesmo abordar a meta esquiva da paz interior, bem como entre todos os homens. Antes de estudarmos os detalhes na nova ciência da ética, passemos em revista dois sistemas dessa disciplina que vêm dominando o pensamento ocidental. O imperativo categórico kantiano. De acordo com Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, a questão da moralidade é individual. Acreditava ele que a motivação tinha origem em um domínio da ideia e que todos os seres humanos possuem um sentido intuitivo do que é, de maneira geral, seu dever moral. Desta maneira, paira sobre nós um imperativo categórico para cumprir esses deveres. Por que devo eu ser uma criatura moral? Segundo Kant, ouvimos um imperativo interior dizer: cumpra o seu dever. E este imperativo é a lei moral interna que cada um de nós legisla para si mesmo.
A moralidade consiste em cumprir esses deveres, qualquer que seja a nossa predisposição ou desinclinação. Além disso, Kant pensava que esses deveres são leis universais. Elas se aplicam a todos os seres humanos, de maneira tão racional, harmoniosa, que não surgem conflitos entre o nosso dever pessoal e o de outra pessoa. O que serão esses deveres? Acreditava Kant que eles se baseiam na racionalidade e que, usando a razão, poderemos descobri-los. Podemos conseguir isso fazendo a nós mesmos a seguinte pergunta: eu iria querer que esta ação em que estou pensando fosse universal? Se tal coisa fosse tão desejável, teríamos descoberto uma lei universal. Há mais, porém, do que um pequeno círculo vicioso nesse argumento. A teoria kantiana de ética é uma interessante mistura de aspectos idealistas e realistas. Ele postula um domínio da ideia onde surgem os imperativos categóricos. Temos aqui, evidentemente, metafísica idealista. Aplicamos a lei moral a nós mesmos, tomamos uma decisão e assumimos responsabilidade por ela. Tudo isso está evidentemente em consonância com a visão idealista. Kant aparentemente acreditava também em uma lei moral universal objetiva, uma crença realista, e é nesse particular que ele se perde. Sem a menor dúvida, a universalidade da lei moral de Kant é duvidosa, se não por outro motivo, pela observação empírica de situações realmente ambíguas que desafiam, com a mais fina das sutilezas, nosso conhecimento do certo e do errado. Kant percebeu também, corretamente, que a lei moral interna é uma sugestão de uma alma livre, imortal. Infelizmente, ele acreditava que não tínhamos acesso a esse self interior. Para ele, onde termina a ética, começava a religião, juntamente com o seu sistema de recompensas e castigos. Simplisticamente, a religião sustenta que somos recompensados por boas ações com uma pós-vida no céu ou castigados por más ações com uma pós-vida no inferno. A posição materialista-realista, utilitarismo. O utilitarismo, frequentemente sumariado pela máxima, a maior felicidade para o maior número, foi formulado no século XIX pelos filósofos Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Essa filosofia continua a dominar a psique ocidental, especialmente nos Estados Unidos. A felicidade é definida basicamente como prazer. O que quer que traga o maior volume de prazer para o maior número de pessoas é o bem final. O utilitarismo é uma interessante mistura de materialismo, princípio da localidade, objetividade, epifenomenalismo e determinismo. Todos os elementos do realismo materialista. São coisas materiais, objetivas e locais, tais como ouro, sexo, poder, os objetos do hedonismo. Trazem felicidade. Assim, temos de buscá-las. Para que isso não se pareça com a filosofia do hedonismo, podemos borrifá-la com um pouco de socialismo, segundo o qual a felicidade individual não é o objetivo. A felicidade da sociedade, na média, é o que devemos procurar maximizar. Uma guerra infligirá dor a alguns, mas será justa se trouxer felicidade para a maioria. Segundo o utilitarismo, considerações éticas são objetivas ao estudar as consequências de um ato praticado para produzir prazer ou dor. Podemos atribuir ao mesmo um valor de felicidade e infelicidade vis toda a sociedade. Bentham chegou a criar uma equação hedonista absurda a fim de calcular o índice de felicidade de uma ação. Numerosos filósofos admitem que, mesmo sob o utilitarismo, temos de ser livres para procurar o curso certo. Examinando mais de perto o assunto, porém, descobriremos que, por trás dessa filosofia, esconde-se a crença rigorosa de que a subjetividade, nossa opção pessoal, é um epifenómeno irrelevante em uma questão moral e não desempenha qualquer papel decisivo. Isto é, podemos pensar que estamos optando, mas isso é pensamento ilusório. Os atos e fatos seguem a uma lei natural, determinista. A teoria ética permite-nos predizer o resultado e, de start, obter controle, pondo-nos do lado do denominado bem. Nem a intuição sobre o bem ou o mal de um ato desempenha qualquer papel, porque
Nessa filosofia, intuição não existe. Finalmente, o utilitarismo nenhuma menção faz da responsabilidade pessoal. Somos criaturas do determinismo. Enquanto considerações éticas seguirem uma ciência objetiva da ética, a ciência realista da ética, tudo será compatível com a filosofia do determinismo. Não surge a questão da opção e da responsabilidade. Mesmo hoje, contudo, quando, no nível societário, aparentemente tomamos a maioria das decisões éticas baseadas na filosofia utilitarista. No nível pessoal, o pensamento de Kant ainda nos influencia. Numerosas pessoas ainda seguem a lei moral interna ou são por ela atormentadas, ou por ambas as coisas. Alguns de nós questionam a validade de atividades tais como o cálculo hedonista. Outros têm dificuldade com o aspecto de lei natural da ética utilitária. Muitos sentem-se perturbados pela falta de um espaço para a responsabilidade moral na filosofia ética utilitária. Há um consenso crescente de que a ciência realista da ética, sob a forma do utilitarismo, é simplesmente incompleta. Ela nega a validade ou utilidade de numerosas experiências subjetivas genuínas.